Oi, meu nome é Santilha, prazer em te conhecer. Se você ainda não conhece este canal, é o primeiro vídeo que você vê. Este é um canal de, por enquanto, português e matemática, onde eu ensinarei as partes básicas e mais importantes da linguagem. Bom, neste vídeo iremos aprender sobre o que é fonologia. O que é um fonema, qual a diferença de um fonema e de uma letra. Por que algumas palavras são escritas de tais maneiras e de outras não, por exemplo, porque também algumas palavras se escreve de uma forma, se pronuncia de outra, porque mesmo elas tendo o mesmo som, os sinais são diferentes, por exemplo, chuva e Xuxa. Por que Xuxa é com X e U? Por que chuva é com CH? E por que não com X e U? Tudo saberemos neste vídeo. Bom, para começo de conversa, vamos falar o que é a fonologia. A fonologia estuda os fonemas. E um fonema é a unidade mínima sonora da língua portuguesa, do dizer. O fonema é o som, a unidade mínima sonora. Deixa eu pensar uma coisa fácil. Não, por que agora veio um monte de palavra difícil na cabeça? O fonema é som, letra é caracteres. Essa que é a grande diferença. E o fonema nem sempre vai ser, como ele é um som, nem sempre vai ser a mesma quantidade de letras para a mesma quantidade de fonemas. Por exemplo, chuva. Vamos pegar mais uma vez o exemplo de chuva. Chuva tem 5 letras. O fonema, ele não vai olhar a forma escrita, ele vai olhar a forma falada. O que a gente ouve quando o som sai da boca? Chuva. A gente não ouve 5 letras, a gente não ouve o som do C e do H. A gente ouve o som do X. Então, seriam 4 letras, porque são 4 unidades mínimas que a gente escuta. X, chu, com U, e V com A, vá, chuva. E é simples assim, é tipo, é como a gente queria no português escrever foneticamente. Antigamente acontecia isso. E esse é um dos grandes problemas, podemos dizer, da atualidade? Não, é um problema antigo, não da atualidade, na realidade. Bom, dá pra dizer que é um problema, porque não tinha uma norma da escrita. Antigamente, as pessoas usavam um sistema fonético para escrever, ou seja, fonema, som. Tudo que for ligado com fonema, com fonologia, tem a ver com o som, a forma dita na língua portuguesa. Logo, o sistema fonético é a forma dita, ouvida. E aí eles escreviam dessa forma, não com regras, não com ordem. E isso deve ter criado muitos, imagina. Não, com certeza, isso criou muitos problemas. Aliás, eram muitas culturas. No século XVI, entre o século XVI e o século XX, foi criada passaram a utilizar a forma etimológica, ou seja, a origem das palavras passaram a serem colocadas em regra. Qual é a origem do português, do espanhol, dessas línguas por aí? É o latim. Então começaram a usar o latim para criarem as regras do português e criarem uma norma. Isso foi uma coisa muito importante. Imagina se até os dias de hoje não existissem regras. Óbvio que isso nunca aconteceria, né?
E eu acho que quem criou essas regras devia tomar uns tapinhas na bunda. Nossa, mas que regras! Tem algumas regras que a gente fala que bosta. Mas fazer o quê? Aliás, elas... A gente pensa... Por que, meu amigo no século XVI, você decidiu colocar uma regra com uma exceção que não faz o sentido? Vai tomar no meio do rabioli. Mas, regra é regra. Ela tem que ser aprendida e a gente pode colocar ela de forma, sabe, legal, não sei, aquela coisa chata. E, assim, a gente não pode jogar todas as regras do português como sem sentido algum, por algumas que a gente pensa, suma. São só algumas. A maioria é uma delícia de aprender e quando a gente vê, a gente faz aquela explosão na cabeça, sabe? Faz todo sentido. E é isso. Bom, tem 3 formas de você aprender como se escreve tal palavra. A primeira é você olhar num dicionário. É convencional? Não, então a gente já descarta. Não tem como você olhar num dicionário numa prova ou em algum momento que você vai precisar, você não vai estar com o dicionário debaixo do braço para te passar as orientações. A segunda é você decorar as palavras. Cara, temos por volta de 200 mil palavras na língua portuguesa a 600. Então, decorar não vale a pena. Você vai decorar algumas ali, mas e outras? Sempre na hora da prova, a gente vai dar um branco e a gente não vai saber como que é realmente. Mesmo que a gente escreva 10 mil vezes. Até ajuda, sabe? Em alguns quesitos ajuda a escrever 10 mil vezes a mesma palavra. Só que é mais fácil você escrever a regra, porque aí você já vai saber todas. É como se escreve todas, ao invés de uma só. Só com a regra. E as exceções. Bom, e essa é a terceira. A terceira é você saber como se escreve. A terceira é você saber a regra. Você sabendo a regra, você domina tudo. Não precisa de mais nada. Isso que é incrível. E é isso. Antes de tudo, novamente, vamos falar sobre os fonemas, para deixar bem claro. Vamos dar alguns exemplos que eu acho bem interessante para fixar. Como eu havia dito, um fonema não necessariamente ele tem a mesma quantidade de sons que há na grafia da palavra. Quer dizer, ele não tem a mesma quantidade de caracteres que há em uma palavra, já que ele é um som. Por exemplo, vamos pegar na própria gramática, na mini gramática. Caneta. Um neutro. Quantos fonemas tem? Quantas unidades mínimas? Olha, fonema, sinceramente, o jeito que eu peguei pra aprender sobre fonemas é simplesmente uma letra, só que não é bem uma letra, porque letra é escrito, o fonema é palavra. E é mínimo do mínimo do mínimo do mínimo. A gente tem que desligar, sabe? Quantas letras tem? 6. E fonemas? Quantas mini sons a gente escuta? As partes das letras. Caneta, a gente escuta 6 também. Agora vamos pegar, por exemplo, chave. Chave a gente tem 5 letras. Mas a gente escuta 4 fonemas. Por quê? A gente não escuta, a gente não vê CH. A gente escuta X e A. Chave. Não é como se escreve, é como se fala. Eu quero acentuar bem isso, porque isso aqui é uma coisa... Agora vamos pegar um outro... Fixo. Quantas letras tem fixo? Temos 4 letras. F, I, X, I. E quantos fonemas a gente escuta em fixo? 5. F, I, Q, S, O. Fixo. A gente escuta um Q lá no meio, sabe um Q reto, rasgado, que não tem nada acompanhando? Ó, fi, que, so. Viu? Às vezes a palavra pode ter mais sons do que letras. Às
Talvez ela pode ter menos sons do que letras, que nem acontece com chave. E é incrível. Incredible. This is incredible. Aliás, já se inscrevam também no meu canal de inglês. Mas é um vlog, então... Antes da gente aprender como se escreve as primeiras, tipo, eu acho que as mais importantes, S, SS, C, eu acho interessante a gente aprender antes sobre sufixo, prefixo, afixo. Cada palavra tem uma base, e essa base se chama radical. A base é a coisa que você não consegue mudar na palavra. Por exemplo, sol. Tem algo em sol que você consegue modificar? Não, você só consegue acrescentar coisas a sol. Por exemplo, solar. Solar é uma palavra variável de sol. Você consegue perceber que solar é uma variável de sol? Sol não muda. Agora, solar vem de sol. Mas aí você pensa, como que a gente sabe que essa palavra variou ou não? Fácil demais! É só você pegar e falar essa palavra em várias vezes. Por exemplo, solar. Vamos supor que é solar. Você não sabe se é uma palavra variável, de outra. Aí, para você saber, é só você colocar ela mudar ela várias vezes. Ensolarado, ensolação, solar. Qual é a única coisa entre ensolarado, solares, solar, insolação, que não muda? O S, O e L. Então, essa é a base. Aí você descobre que é sol. E o que não é a base? O solar, sol, é o radical. Mas o que não é o radical? O que não é o radical é o afixo. O que é o afixo? Afixo é tipo o... Afixo é o que se junta ao radical para formar novas palavras. Imagina o radical como uma peça coringa. Aquela que sempre vai estar lá, que nunca vai ser desnecessária, nunca vai mudar. Ela pode encaixar em qualquer outro jogo, porque ela sempre encaixará em várias outras peças. Agora imagine o afixo como aquela peça descartável. Sempre vai se juntar a peça coringa, mas mesmo assim é descartável. O coringa sempre vai permanecer, porque ela é a base. É a peça que precisa para o jogo. Aliás, te lembrei do jogo, você perdeu. Bom, dentro do afixo existe duas subdivisões. Tudo é afixo, ou seja, tudo se conecta, são umas partes que se conectam à palavra base para se formar novas palavras. Mas tem o prefixo e o sufixo dentro do afixo. Sufixo é o que vem depois do radical e o prefixo é o que vem antes. Por isso que fala pré. Pré de pré-pago. Pré antes. Prefixo, radical, sufixo. Prefixo, radical, sufixo. Prefixo, sufixo, afixo. Tudo é afixo. A única diferença é que sufixo vem depois do radical e prefixo vem antes. Ensolarado tem em de prefixo, que é uma palavra que é uma parte que se junta ao sol. E olar, que é o sufixo, que vem depois do radical. Sabendo disso, a gente já pode continuar o nosso estudo e aprender o emprego do S. Primeira coisa do emprego do S. O S, ele mostra origem, posição social, naturalidade. Por exemplo, deixa eu pensar aqui, francês, marquês, holandês. Agora, brasileiro é uma à parte. Mas ele sempre tá lá. Toda vez que você pensar em uma palavra que remete à origem, a uma originalidade, a uma classe social,
Sempre vai ser com S, nunca com Z. Existem as exceções, mas, de princípio, tudo se traduz à regra. Vamos lá. Existe também os sufixos femininos isa e esa. Toda vez que tiver esse sufixo, você vai usar o S. Por exemplo, francesa, japonesa, holandesa, inglesa, duquesa, sacerdotisa. Nossa, que susto, eu pensei que era um bicho aqui. Duquesa. E por aí vai, consuleza, poetisa. Bom, essa é a regra geral. Se a palavra em sua origem vem com S, mantém-se o S. Se ela vem com Z, mantém-se o Z. É isso. Todas as formas derivadas do verbo por e do verbo querer têm S. Por exemplo, pus, puséssemos, quis, quiser, quisemos. E por aí vai. Depois de um ditongo, o que é um ditongo? Ditongo é uma palavra que tem duas avogais juntas, unidas, na mesma sílaba. Por exemplo, coisa. Coisa tem duas avogais juntas, o e i. Se bem que Então, todo ditongo tem S. Coisa, louça. Coisa, louça, pausa. Deixa eu pensar aqui. Neuza. Opa. Souza. Com S. Bom, por exemplo, é mesmo. Verbo. Que eu ainda não expliquei isso no curso. Verbo. É ação, estado, fenômeno da natureza, sentimento. É tudo que dá a ideia de ação em si. Bom, eu tô tendo problemas pra gravar por causa que eu estou sem espaço. Então, toda vez que eu tento gravar, dá aquela mensaginha de espaço, esgotado, e aí eu não sei o que fazer, toda hora eu tô apagando as coisas. Mas a gente vai dando um jeito, eu tenho que ser bem rápida nessa volta aqui. Vamos lá para o que interessa, né? Nas palavras com o sufixo ase, ise e iose, tem S. Por exemplo, fase, frase, osmose, glicose. Olha que interessante, elas têm som de Z, mas são escritas com S, porque são palavras terminadas, palavras que têm ase, ise e iose. Isso é incrível! Você não precisa de mais nada, você só precisa saber que se terminou em 3 coisinhas, fechou. Acabou. Não, muito fácil, muito ótimo. Vamos lá. Verbos com sufixo ar, palavras primitivas que tenham um S. O que é palavra primitiva? Palavra primitiva é uma palavra originária de tudo, de todas as outras derivações. Por exemplo, existe sol e existe solar. A derivação dela é solar. E o primitivo dela, a palavra primitiva, sabe? A pré dela é sol. Então, por exemplo, avisar. Avisar é um verbo que tem o sufixo ar, logo ele tem S. Tem som de Z, mas tem S. Avisar, analisar, pesquisar, pensar, improvisar. Fácil demais, incrível! No sufixo oso que forma adjetivos qualificativos. O que são adjetivos qualificativos? Adjetivos qualificativos são aqueles que dão qualidade a algo. Existe o adjetivo, ele dá característica. Não necessariamente a característica é uma qualidade. Por isso, é um adjetivo qualificativo. Se ele for qualificativo,
significa que ele dá qualidade. Então, todo adjetivo qualificativo que termina em oso tem S. Olha que incrível. Por exemplo, maravilhoso, grandioso, famoso. Deixa eu pensar mais em algum aqui. Formoso, delicioso. Terminou com S, terminou com oso, é um adjetivo qualificativo, tem S. E é isso. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Eu fico feliz se te ajudei em algo. Se você gostou, é uma coisa mais... Pode ver que é uma coisa mais aconchegante, com uma luz mais quente. Não é aquela coisa tão pesada, é de boa. E é fácil, é incrível. E foi esse o vídeo de hoje. Eu não vou conseguir falar mais sobre, por causa que eu estou sem espaço no celular. Mas nos próximos vídeos eu prometo que eu vou gravar e eu vou mostrar tudo sobre o Z e o C, as palavras que se parecem, que a gente nunca sabe se é com Z, se é com S, se é aqui. Bom que nesse vídeo já deu uma ótima entrada e agora você sabe, né? Sabe ainda mais aquelas que tem som de Z. Fico muito feliz, obrigada e namastê! E comente alguma coisa, aliás. Não deixe de comentar, comente para mim saber se a minha explicação te ajudou a entender mais sobre a matéria. Tchau! Ai, foi! Tinha ficado sem espaço. Ó. Ai, só deve Bom, tem 3 formas de você... Bom, tem 3 formas de... Encontrei um meio de gravar, já que eu tô sem espaço no celular. Bom, o principal, né? Bela, eu sei que essa olhinha tá passando, né? Faça isso. Não, vem depois. Fixo. Vem depois. Gente, vamos lá pra coisa mais... Ótima hora pra ficar gripada. Ai, funcionou! O espaço tinha acabado de novo, agora eu tenho que ser rápida. Imagina, é com F. Então vamos lá. Acho que já aconteceu isso com você. Você tá tentando lembrar a palavra, é C, é S, é X, é o que essa porcaria aqui? Porque... Gramatical. Tá vendo a regra gramatical? Você não precisa de memorizar, nem olhar de lá, você não precisa de mencionar na tua vida. Vai estar tudo aqui na tua caixota, qualquer palavra que te derem, você já vai saber, é uma delícia. Você vai olhar aquela palavra, o que é isso? Isso aqui, eu escutei, eu não faço nem ideia, eu nunca ouvi na minha vida. Mas eu lembro dessa regrinha aqui, então eu sei que isso aqui é escrito com essa letrinha. Fechou a tua vida. Uma beleza. Agora, vamos para algumas regras gramaticais.